E aí, galera, estamos de volta aqui com o programa Lúcio Júnior Entrevista. O programa vai até às 4 horas da tarde. Você está sintonizado na exclusiva FM 97,9. Eu sou o Lúcio Júnior, locutor aqui do programa, e também sou responsável pela Oficinas de Vendas. A Oficinas de Vendas é uma empresa, uma agência de marketing que trabalha com multiplataformas para impulsionar os seus resultados ou os resultados da sua empresa. Se você é um profissional autônomo e que não tem uma estrutura para vender o seu serviço ou vender o seu produto, nós da Oficina de Vendas podemos fazer isso para você. Se você é uma empresa e precisa melhorar os resultados da sua equipe de vendas, nós temos a solução através de capacitação do seu pessoal para enfrentar esse momento de crise econômica que o Brasil passa. Se você quer entrar em contato, se você deseja melhorar os seus resultados e impulsionar as suas vendas, entre em contato com DDD 11 98215 6627, Oficinas de Vendas. Galera, já estamos aqui de volta, eu estou aqui com o Bruno César, nós vamos conversar hoje sobre problemas comuns aí para todo mundo, o problema de ansiedade, depressão, alcoolismo. O Bruno veio aqui porque o Bruno é um especialista. Ele, na verdade, ele criou um método próprio que trabalha com a hipnose para poder tratar desses males muito comuns hoje na sociedade. Bruno, seja muito bem-vindo aí ao programa, é um prazer falar contigo. Eu que agradeço ao público, uma ótima tarde a todos, prazer estar aqui. É isso aí. Ô Bruno, me conta, há quanto tempo você trabalha com a terapia? Eu me formei em coaching em 2009 para 2010. Eu comecei a trabalhar somente com essa ferramenta do coaching durante 2010, 2011. E aí eu comecei a sentir falta de um quê a mais. Eu estava precisando de um quê a mais. E aí foi quando eu conheci a hipnose clínica. E aí acabei fazendo cursos e mais cursos, me especializando. E aí comecei a trabalhar com essa ferramenta também. E dali eu conheci outras ferramentas, como a constelação familiar. E aí, com o tempo de trabalho, aí eu fui criando o meu próprio método, né? O qual hoje eu chamo de Tardema terapia, né, que é um pouco diferente, vem da base da hipnose clínica, né, mas ela é um pouquinho diferente, porque hoje em dia existe um certo preconceito, e até com razão, em cima da hipnose. Quando você fala em hipnose, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é aquela hipnose show, hipnose de palco. Aquele tem até um cara que bem dormido. O Fábio Puentes. O Fábio Puentes ele é um ótimo hipnólogo, eu sou fã dele na parte clínica, né? Porque poucas pessoas sabem, ele desenvolve um trabalho lindo no Hospital das Clínicas com pessoas que... Não sabia. Ele desenvolve um trabalho maravilhoso no Hospital das Clínicas com a hipnose clínica, mas o forte dele é a hipnose palco, a hipnose show. E hoje, quando se fala em hipnose, logo vem essa imagem, a hipnose palco, é a pessoa que está comendo uma cebola e acha que está comendo uma maçã, ou então está mascando um chiclete, na realidade ela está comendo um alho, né, um dente de alho. Então aí acaba surgindo os preconceitos. Mas aquilo é verdade ou aquilo é enrolação? Olha... Eu tô te perguntando isso porque realmente isso é muito comum nos programas de auditório. Você vê lá, imita uma galinha e tal, eu fico meio cético em relação a isso. Então, só lembrando aqui, pessoal, nós não estamos falando da atividade do Bruno César. O Bruno é um terapeuta. Eu estou falando aqui da hipnose que aparece na televisão, nos programas de televisão por aí. É verdade ou mentira aquilo ali? Então, de 10 pessoas, né, vamos dizer que essas brincadeiras de comer cebola e achando que é uma maçã, comer um dente de alho achando que é um chiclete, imitar... De 10 pessoas funciona com 2, né? Por quê? Existe uma manha que o hipnólogo, ele não vai pegar qualquer um para fazer essa brincadeira, porque daí não vai funcionar. Ele estuda a plateia, então ele estuda a plateia fazendo brincadeiras que a plateia pensa que é hipnose, mas não é. São brincadeiras que ele dá uma sugestão
e usa o corpo físico, né, o lado fisiológico da pessoa, e vê se a pessoa está respondendo aquele comando. Se ela responde é porque ela está aceitando. Se ela está aceitando é porque ela é uma pessoa suscetível à hipnose. E aí ele vai aprofundando as brincadeiras e é ali que daí ele entra com essa brincadeira a mais. Que daí ele faz a pessoa imitar uma galinha, faz a pessoa comer uma cebola, sem a pessoa, entre aspas, perceber. Então a pessoa, o artista, né, vamos chamar assim, Sim. o hipnólogo, ele faz algumas sugestões num grupo de 10, ele percebe, opa, esse cara aqui vai cair no negócio. Ele não pega aleatoriamente assim, tipo, vem você, do nada. Porque daí não dá certo. Daí não dá certo. Então, ele estuda a plateia e ele faz isso que eu te falei, ele faz várias brincadeiras e aí ali ele vê quem tá, quem não tá, quem não entra, daí ele puxa e fala, vem, e aí a pessoa acaba entrando. Só que em umas delas, essa brincadeira acaba dando errado. Porque a pessoa que está ali brincando, ela aceita a brincadeira, mas se você perceber bem, por exemplo, outro dia teve até um programa de TV, inclusive o Fábio Puentes estava, e ele pegou um rapaz da plateia, fez várias brincadeiras com ele, e dentre elas, na última que ele foi se aprofundando, ele deu um dente de alho para ele comer. E ele falou pro rapaz que era um chiclete de maracujá, sabor de maracujá. E o rapaz colocou o dente de alho na boca, entrou na brincadeira, mas ele não mascou o dente de alho. Ele ficou jogando o dente de alho de um lado para o outro, né? Porque ele sabia que era um dente de alho. Então você, prestando atenção no rapaz, você via que ele não mascava. Claro que não mascando, ele não sente aquele gosto forte do alho. Então o alho ficou dançando na boca dele e ele não mascou. Quando o hipnólogo tirou ele, entre aspas, desse transe, ele cuspiu esse dente de alho inteiro. Então aí você olha assim e fala, ele entrou na brincadeira. Sim, ele entrou na brincadeira, mas ele não entrou no transe e não entrou na brincadeira 100%, porque ele acabou não comendo o alho, que essa era a proposta. Então são algumas brincadeiras que você percebe que vai por água abaixo. Né? E aí não cola, né? E aí não cola, e aí a hipnose, por causa dessas brincadeiras que, se você perguntar, tá, e qual é o benefício? Não existe benefício nenhum. Né? Existem algumas brincadeiras que a pessoa até acaba sendo ridicularizada, né? E, por exemplo, eu particularmente, né, a minha opinião particular, eu sou contra a expor uma pessoa ao ridículo. Então a pessoa olha essas brincadeiras nesses programas e ela acha que hipnose é aquilo. É exatamente isso. E eu posso te dizer o seguinte, o assunto é muito interessante, a galera já está mandando várias perguntas aqui. Show de bola. E, inclusive você citou que você é coach, não sei se você já sabia, mas eu também sou coach. Que legal. Me formei há algum tempo e aqui nesse programa temos vários coaches acompanhando essa sua entrevista. Um abraço aí para a Claísa, um abraço para o Mário Chimiuki. E nós sabemos que o poder da hipnose, principalmente na terapia, ele realmente é muito forte. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui do Gomes, lá de Sorocaba. Ele está perguntando o que é a ansiedade, se ela pode ser induzida por drogas. Sim. As drogas podem induzir a ansiedade, ou se é uma doença, se ela pode ser considerada uma doença, ou as duas coisas, né? As duas coisas. Eu hoje, particularmente, eu digo assim, existe um certo, não vou dizer erro, mas um equívoco, quando a pessoa fala em ansiedade, em depressão. Né? Algumas pessoas tomam isso como propriedade, né? Então as pessoas falam, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. E nós precisamos estudar um pouco mais o inconsciente, o nosso emocional. Porque, que nem eu costumo dizer, o nosso inconsciente ele é uma criança extremamente infantil. E tem vários pontos que a gente precisa ter o conhecimento desse inconsciente. Né? Como, por exemplo, um deles, o nosso inconsciente ele não reconhece a palavra não. O não existe. Né? Daí onde vem aquela brincadeira. Não pensa num cavalo. A pessoa pensa no cavalo automaticamente, é instantâneo. Não pensa no elefante, algumas pessoas falam, o elefante branco. Então, quando a palavra vem, o não pensa, o inconsciente ele já está processando a próxima palavra. O próximo, no caso, comando. Aí a pessoa fala o nome do animal, o cavalo, o elefante, já pensou. Então isso até nas crianças está mais vivo, está mais apurado. Tanto é que,
Por exemplo, os pais no shopping, no mercado, falam para a criança, não corra. A criança acaba correndo mais ainda. Então o não, ele é considerado um estímulo positivo. Exatamente. Você está positivando aquela ação. Ao proibir, ao dizer não, você na verdade está positivando. Sim, tanto é que muitas pessoas falam tudo que é o proibido é mais gostoso. Né? Então são pontos que a gente precisa ligar. Né? Então o inconsciente tem isso. Nós temos a consciência do que o não significa. Como por exemplo, eu não devo colocar a mão no fogo, porque se eu colocar eu vou me queimar. Mas eu não devo, não é que eu não posso. Se eu querer eu vou lá e coloco, até onde eu aguentar. Ninguém fala, você não pode colocar a mão no fogo. Ninguém. Ué, se você quiser, você põe, mas você vai se queimar. Exatamente. Né? Mas ninguém fala, você não deve usar drogas. Exatamente. Você não vai usar drogas. A pessoa fala, você não pode. Tá? Então tudo, o você não, o inconsciente acaba incorporando como você sim. Né? Na realidade eu comando o contrário. E tem outros pontos no inconsciente, por exemplo, o inconsciente ele não reconhece espaço, ele não reconhece tempo, como por exemplo, digamos que uma pessoa hoje ela tem 40 anos, e quando ela tinha 10 anos de idade, ela andando de bicicleta, caiu, machucou o braço e teve que engessar, ou seja, passaram-se 30 anos. Para o inconsciente não se passaram 30 anos, foi há 10 minutos atrás. Então o inconsciente é aquilo que algumas pessoas falam, é temporal. Então não existe tempo para o inconsciente. É atemporal, né? Então não existe isso. Todos os traumas que acontecem na vida de uma pessoa, para o inconsciente foi minutos atrás e não anos atrás. E aí aquilo que eu sempre brinco, eu falo que tudo que cai no nosso inconsciente, no nosso emocional, ele cai como uma semente, que essa semente germina, vira uma muda, que vira uma árvore que gera seus frutos. Frutos negativos, que acabam sendo o quê? Os bloqueios. Então, voltando à ansiedade, à depressão, hoje eu digo assim para os meus clientes, eu falo, você não tem ansiedade, você não tem depressão, você sente ansiedade, você sente a depressão, porque é diferente, como por exemplo, que nem eu falei, a ansiedade, a depressão, as pessoas tomam como propriedade, que nem algumas pessoas falam, eu tenho um carro da marca tal, modelo tal e a cor tal, eu tenho, é uma propriedade. Só que, por exemplo, a fome, a sede, uma pessoa não tem fome, uma pessoa não tem sede. Ela sente fome, ela sente sede. Quando ela sente, ela faz o quê? Ela vai para uma ação contrária para deixar de sentir esse mal-estar. Então, eu estou com a boca seca, eu estou sentindo sede, eu vou, tomo água, a minha sede acaba. Eu estou com fome, eu sinto fome, meu corpo enfraquece, começo a tremer por causa da falta do alimento, eu vou, como alguma coisa e a fome passa. Então é tudo no sentir. Então hoje eu passo isso para os meus clientes, eu sempre falo, você está sentindo uma ansiedade. Qual é a causa dessa ansiedade? Vamos atrás da causa. Então as pessoas, isso é muito comum. Sim. Isso que você está falando é muito comum. As pessoas dizerem, eu sou ansioso. Isso é errado. Isso é errado. Porque ela está ansioso. Exatamente, porque ela está tomando isso como propriedade. E quando ela declara, eu estou ansioso, o nosso inconsciente, ele é uma criança extremamente mimada. E ele toma isso como uma verdade. Aí aquela ansiedade que era do tamanho de um grão de milho, ele triplica, ele aumenta 10 vezes mais. E essa ansiedade vira uma bola de neve e vai crescendo, porque ele está tomando a ansiedade como uma propriedade. Bruno César, ele é um terapeuta, ele é um hipnólogo e ele criou um método próprio de lidar com esses males, ansiedade, depressão, alcoolismo, todos esses males que hoje a gente vê por aí. E as perguntas aqui estão bombando, tá? Pergunta do Brasil todo. E eu vou fazer diferente, ao invés de eu ficar lendo essas perguntas aqui, eu vou abrir o telefone da rádio aí para vocês ligarem aqui e falarem diretamente com o Bruno, tá? Ô Alex, qual o telefone aí da rádio? Peraí. Vamos abrir o canal. 2865. DDD 11 2865 5800. 5800. Galera, DDD 11 2865 5800. Se você quiser participar aqui ao vivo do programa e fazer perguntas aqui pro Bruno, o telefone é esse, 2865 5800. DDD 11 2865 5800. O canal está aberto para você fazer perguntas. Enquanto a galera tá ligando aí, a gente vai recebendo as pessoas. Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta da Carolina Ramos dos Santos. Ela está dizendo, pergunte se as mulheres são mais suscetíveis à ansiedade e depressão. Sim, porque as mulheres, querendo, não, pelo menos nos meus atendimentos,
né? E aí com isso, obviamente, acaba tendo um número maior entre as pessoas que sofrem de ansiedade, depressão. O número é maior mulheres do que homens. Outra pergunta aqui é do Cristiano Júnior. Ele está dizendo se a hipnose clínica pode ser usada em investigações policiais. Pode. Inclusive em Curitiba, na cidade de Curitiba, tem um departamento da Polícia Civil, que lá existe um hipnólogo, e ele usa a hipnose clínica para chegar a um ponto final nas suas investigações. Já teve alguns casos que juízes aceitaram essa ferramenta para concluir casos. Tá certo. Mais uma pergunta aqui. Se todas as pessoas aceitam, a Meire está perguntando se todas as pessoas aceitam qualquer sugestão de hipnose. Todas as pessoas são suscetíveis à hipnose? Todos? Todos. Só que tem que saber fazer, né? Tem que saber lidar. Por exemplo, algumas pessoas pensam que a hipnose leva ao transe, e o transe é algo do outro mundo, e quando na realidade não é. Uma pessoa que está lendo um livro, ela está hipnotizada. A pessoa que está nos assistindo agora está hipnotizada. A pessoa que está assistindo um filme está hipnotizada. A prova disso. Você vai ao cinema, né? Quantas vezes você já caiu na gargalhada, já se emocionou, já sentiu aquela energia com aquele filme que estava passando? Você teve aquela sensação por causa disso, porque você estava hipnotizado. Então a hipnose não é nada do outro mundo, não é coisa do outro planeta, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Muitas pessoas, alguns colegas de trabalho dizem que todos nós somos hipnotizados pelo menos 10 vezes por dia. Que coisa! Ô Bruno, e você já hipnotizou as pessoas aí, já tem gente na linha aqui querendo falar com você aí. Vamos ver se a gente consegue, o Alex está fazendo ali a conexão com o ouvinte, e nós queremos saber aí as dúvidas do público, né? O programa Lúcio Júnior Entrevista é um programa democrático, galera. É um programa que você faz as perguntas, você participa. Alex, já tá na linha aí? Só um minutinho. Vamos colocar aqui o pessoal na linha. Galera, enquanto o Alex vai ajeitando ali, eu queria pedir para vocês para curtirem a nossa página no Facebook, Programa Lúcio Júnior Entrevista no Facebook, e lá você vai saber sobre tudo a respeito do nosso programa, ao meu respeito, a respeito dos nossos convidados, Bruno César aqui, o terapeuta, falando sobre a hipnose como cura de vários males aí dos dias de hoje, né? E a gente está aqui colocando o ouvinte na linha, já estamos com o ouvinte aí? Alô, oi? Quem fala? Eu não te ouvi direito. Você pode repetir o seu nome? Meu nome é Cristiano de Contagem, Minas Gerais. Cristiano de Contagem de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Lúcio Júnior Entrevista na Exclusiva FM. Você está ao vivo e pode fazer sua pergunta aí pro Bruno César. Bruno, eu gostaria de saber se a hipnose clínica, se você tem conhecimento que ela é usada em algum tipo de investigação policial. Sim, que nem em Curitiba existe, lá no departamento da Polícia Civil, existe um hipnólogo que ele já resolveu alguns casos usando a ferramenta da hipnose. Teve um caso em que um policial, ele em serviço, ele acabou baleando um bandido, né? E aí esse bandido ele veio a óbito, né? Morreu. E aí no desenvolver do caso, a juíza perguntou a esse policial como é que foi que aconteceu. Como o policial ele estava naquela base da adrenalina, do momento, tal, ele não estava recordando como foi que aconteceu essa ação. E aí foi onde entrou esse hipnólogo, e aí fez a regressão de memória, e aí esse policial ele acabou lembrando passo a passo como foi que aconteceu aquele caso, né? Porque eles precisavam para fazer a investigação, a perícia, né? E aí esse hipnólogo ele entrou, né, no estado de relaxamento, fez a regressão de memória e acabou passando passo a passo como foi o momento desde quando ele entrou nessa ação. Então, em Curitiba, eu não sei te dizer em outros estados,
eu sei que em Curitiba existe um departamento que usa a hipnose clínica como suporte. Respondeu a sua pergunta aí, Cristiano? Oi? Respondida a sua pergunta? Respondido. Oi, desculpa. Ah, ok. Respondido. E o que você está achando do nosso programa aí, Cristiano? Tá bombando aqui, tá bombando em Minas Gerais aqui. O programa tá bombando até em Minas Gerais, galera. É isso aí, para mim é um prazer. Cristiano, a gente faz o programa para vocês. Muito obrigado aí pela sua participação. Espero que você continue ligado aí no programa Lúcio Júnior Entrevista. Tá de parabéns. Obrigado a você. Valeu! É isso aí, galera. Podem mandar perguntas se quiser entrar aqui ao vivo no nosso programa e fazer pergunta aqui pro Bruno César. O telefone é, Alex, me lembra aí o número? 2865-5800. DDD 11 2865-5800. Esse é o telefone aqui da Exclusiva FM. Enquanto a gente espera aqui, Bruno, o público ligar, eu só queria falar mais um pouquinho aí para vocês a respeito do nosso canal do Facebook, a nossa página no YouTube também, Programa Lúcio Júnior Entrevista. É importante que vocês acessem, se inscrevam, deem a sua opinião, porque nós fazemos esse programa para vocês. Bruno, mais algumas perguntas aqui. A terapia, ela como tratamento dessa questão do alcoolismo, ela é muito usada. Você tem muitos pacientes que tratam o mal do alcoolismo. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vejo que muitas pessoas recorrem a uma salvação, né, vamos dizer assim, dos problemas do dia a dia, da pressão do dia a dia, e acabam descontando nisso, no álcool para poder relaxar, nas drogas para poder se animar, né? Tem gente que usa drogas para poder trabalhar, né, para poder ter ânimo para trabalhar. Aonde que entra a sua terapia nisso aí? Justamente para as pessoas que têm consciência de que isso é um mal. Né? Eu tratei, coisa de 1 mês e meio atrás, finalizei o tratamento de 2 irmãos e eles estavam afundados no vício do álcool. Então o café da manhã era a pinga, o almoço era na pinga, tudo era na pinga. Então, e isso estava começando a gerar problemas na vida, no casamento, dentro de casa, na vida financeira, enfim. E aí eles procuraram ajuda para poder eliminar esse mal. E procuraram ajuda com psiquiatras, e aí o psiquiatra ele acaba indicando um medicamento, e aí eles ficavam dopados, aí ficava aquela coisa, enquanto estava sobre o efeito do medicamento, tudo bem. O efeito do medicamento acabou, eles voltavam com aquela vontade de beber, e aí se afundavam mais ainda. E aí, vendo que estava aquele efeito sanfona, né? Só que nesse caso relacionado ao álcool, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí a irmã pegou e conheceu o meu trabalho, me ligou e tal, e eu fui para Campinas, né? Atender eles lá. Eu também faço atendimento a domicílio. Então eu fui para Campinas fazer um atendimento lá, e aí eu usei a técnica da hipnose junto com o meu método. E aí eu vou primeiro naquilo que é regra, e na causa, né? Algumas pessoas falam, mas como é que é esse trabalho, né? Por que a causa e não a dor? E justamente essa é a diferença, né? Então, um exemplo figurado que eu dou do meu trabalho para o trabalho de um psiquiatra, imagina que você está com dor de dente, e a causa dessa dor de dente é aquele bendito nervinho, né? O famoso canal, né? Então, o psiquiatra, como é que ele trata desse problema? Ele vai te dar um medicamento para anestesiar a dor, mas o nervinho ele deixa lá pro resto da vida. Então ele sempre vai estar anestesiando a dor, para você não sentir a dor, o incômodo, por causa daquele bendito nervinho. Eu falo bendito porque eu já tive esse problema, já tratei o canal, então é uma dor insuportável. Já o meu trabalho, como é que é? Eu vou na causa, ou seja, eu vou no nervinho. Então qual é a causa? Eu vou lá e arranco o nervinho fora, e sem o uso de medicamento. Algumas pessoas até falam, mas você não faz uso de medicamento? Uma pessoa que sofre de ansiedade e tem dificuldade para dormir, você não indica? Não indico, nem posso, né? Porque eu não sou médico, eu sou terapeuta, né? E aí o meu trabalho é justamente na causa, e eu vou lá na causa do problema e faço aquilo que nós chamamos de ressignificação, né? Por quê? Eu faço uma troca com o inconsciente.
né? Novamente aquela velha história. O nosso inconsciente é uma criança extremamente mimada. E com o inconsciente nós trabalhamos de que maneira? Na base da troca, né? Por exemplo, a mágoa. Muitas pessoas falam, tira essa mágoa, né? Arranca essa mágoa. E não é bem assim que funciona, né? Por exemplo, uma pessoa, o nosso emocional é como se fosse uma prateleira, e essa prateleira está com seus ocupadas com livros, com DVDs, e aí você vai lá, tira algo daquele compartimento, aquele compartimento fica vazio. Então o inconsciente, enxergando que eu tirei algo dali e ficou vazio, ele fica vazio por um tempo, 2 tempos, dali a pouco o inconsciente olha assim e fala, você não vai colocar nada no lugar? Então eu vou pegar aquela mesma coisa que você tirou, só que ela vem 7 vezes pior. Então ele vai lá e pega aquele mesmo problema que foi retirado e coloca com ele maior ainda. Então é como se você estivesse mascarando o problema. Exatamente. Você, na verdade, é como se você tivesse um câncer e você está tomando apenas remédio para dor. Aquilo ali vai chegar um momento que vai triplicar de tamanho. Exatamente. Então com o inconsciente, com o emocional, é tudo na base do toma lá da cá. É tudo na base da troca, né? Então eu sempre trabalho, primeiro eu vou na causa do problema, achei a causa do problema, legal. Próximo passo, ressignificação, que é onde acontece a troca. É mais ou menos assim, eu chego para o inconsciente e falo, passa para mim esse bloqueio, que para o inconsciente não é um bloqueio, para o inconsciente não é algo negativo, é algo positivo, ele não reconhece isso. E aí eu vou lá e coloco algo no lugar para ele não olhar e falar assim, então o espaço está vazio, então eu vou lá e troco, né? Mudo, tiro o foco e preencho com algo que nós aí temos a consciência de que é positivo. Entendi. Ô Bruno, e tratamento de casais? A gente vê que também muitos casais, às vezes, têm problemas como traições ou coisas do tipo, mas eles querem superar esse problema. Sim. Né? A gente sabe que todo mundo comete erros, né? E as pessoas querem passar uma borracha nisso. A hipnose funciona nesse caso? Sim, ela vai... eu faço terapia de casal com a ferramenta da hipnose, e ali eu trabalho justamente o que é que está acontecendo. É a rotina, né? A rotina que entrou no casamento, é a falta de diálogo, o que é que está acontecendo, né? Sempre na causa. E tem até um exercício simples, que até vou indicar para a galera aí que namora, que é noivo, que é casado, e está passando por algum momento difícil. Existe um exercício que eu bolei, que é justamente para vocês entrarem no entendimento. Então como é que esse exercício é? Você coloca uma jarra d'água na mesa e 2 copos. Um copo para você e um copo para o seu esposo, para sua esposa, seu namorado, sua namorada. E ali vocês fazem um acordo. Um tem um tempo para falar. Só que para o outro não interromper, cada vez que ele quer interromper, ele toma água. Ele toma água. Ixi. Não fala nada, só bebe a água. Quando terminar o tempo, daí troca. E aí, então, esse simples exercício de que você deixar a pessoa expor o lado dela, e quando você quer interromper, você bebe água, então você está respeitando. Então tem todo um processo que você acaba entrando no emocional, tanto no seu como no seu parceiro, da sua parceira, e ali você acaba tendo um entendimento. Já teve um caso até de um casal que deixou de ser cliente e virou amigo. Eles até falaram, teve uma vez aí que nós usamos 3 jarras d'água. Nossa Senhora! Então, mas assim, é um exercício que funciona e ajuda. Então, sabe o que isso está me lembrando? Está me lembrando aquela brincadeira, tem uma brincadeira de cartas, né, que crianças gostam muito, que quem vira depois a carta tem que tomar água. Paga a prenda. Mas isso é um simbolismo, né? O que o Bruno está falando, você está simbolizando ali o seu respeito a outra pessoa para poder falar. E a hipnose, ela provoca que a pessoa fale coisas que ela talvez não falaria num ambiente normal, por exemplo, numa terapia de casal. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa, um lado, não falar para o outro o que está sentindo. E nesse momento, quando você induz nesses exercícios, acontece da pessoa realmente se abrir? Se a pessoa quiser.
se não, não. Né? Que nem, por exemplo, qual é a diferença do meu método para o método da hipnose de palco, né? Vamos dizer assim. No meu método eu não levo a pessoa ao transe, né? Porque qual é o significado do transe? O transe é um estado de consciência alterado, que é quando você faz coisas que você normalmente não faria. Né? Então eu não levo a pessoa ao transe, justamente porque a proteção dela. Né? Então eu só coloco a pessoa no estado de relaxamento. E ali ela fica consciente, então ela sabe o que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, se passar um avião, ela estará ouvindo o barulho do avião. Se tiver um cachorro e o cachorro latir, ela vai ouvir. Então ela não entra nesse estado alterado de consciência, ela só entra no estado de relaxamento e ali ela expõe aquilo que ela quer. Claro que eu sempre digo, falo, olha, quanto mais você ser aberto, aberta e expor aquilo que está acontecendo, melhor eu vou poder te ajudar. Né? Legal. Tem pessoas que já aconteceu, vieram até o meu espaço com o medo da hipnose e passou assim, tipo, eu tenho os meus segredos que eu não quero expor. E aí, na hora você vai me colocar no transe, no estado de hipnose, eu vou acabar contando. Então acaba tendo esse medo. E quando tem esse medo, a pessoa, o tratamento não flui. Você cria uma barreira, exatamente. Né? Poxa, eu vou ficar aqui na minha defesa, porque senão esse cara vai fazer aí eu falar coisa que eu não quero falar. Exatamente. Aí eu até já brinco, falo, não, você pode ficar despreocupada que... Desarma, né? Desarma, que eu não vou perguntar a senha do seu banco e você não vai me dizer a senha do seu cartão de crédito. É isso aí. Né? Porque a pessoa fica, no meu método, ela fica consciente. Mas... nesse estado de relaxamento, ele funciona da seguinte maneira. Sabe aquele domingo, quando você tem a oportunidade de dormir até mais tarde, porém, você está na cama com aquela preguiça gostosa? Não, eu não sei o que é isso não. Eu não sei o que é isso não, porque eu tenho 2 meninos, 2 moleques, um tem 3 anos de idade, então saber o que é ficar na cama dormir. Então tem as pessoas que têm essa oportunidade, é aquele momento de preguiça que ela está de olhos fechados na cama, mas ela sabe tudo o que está acontecendo ao redor dela. Ela está ouvindo o barulho da televisão, ela sabe quem está andando no corredor, então ela sabe de tudo, mas ela está ali, de preguiça na cama. Esse é um estado que eu coloco a pessoa, né? O estado de preguiça, vamos dizer assim. É o estado de relaxamento, porque quando ela entra nesse estado de relaxamento, o consciente abaixa e o inconsciente ele levanta, porque é com o inconsciente que eu trabalho. Então, por exemplo, tem coisas que eu pergunto durante a sessão e eu preciso que quem me dê a resposta seja o inconsciente, não o consciente. Por exemplo, digamos que eu chego para você e pergunto assim, o que você jantou há 6 domingos atrás? Agora você não vai saber, não lembro. Porém, se eu te colocar nesse estado de relaxamento e fizer essa regressão, você vai saber, você vai lembrar, o teu inconsciente vai trazer essa informação. Aí você vai fazer assim, lembrei, eu jantei uma macarronada. Então vem a lembrança. Por quê? Porque o inconsciente ele está aberto. Quase que um déjà vu, né? Exatamente. Bem rapidinho aqui, que o nosso programa está chegando ao fim. Sim. Vanessa de Guarulhos, tristeza é sinônimo de depressão? Sim, sim. A depressão, ela é uma palavra que ela resume tudo aquilo que deixa a pessoa para baixo, né? Então é a tristeza, a solidão. Então é uma somatização que daí gerando tudo isso acaba fechando numa palavra depressão. Então sim, é um sinônimo sim, e se a pessoa não se cuidar, não se tratar, essa depressão ela pode se agravar e acabar vindo para uma doença no corpo físico. Inclusive já é comprovado cientificamente que, não vou generalizar, mas boa parte das doenças, elas antes de ir para o corpo físico, ela começa no emocional. É isso aí, galera. Galera, então é isso aí. O tema é muito interessante. Bruno César, terapeuta, é um hipnólogo, é um cara que trata todos esses males modernos, né? Eu acho que são doenças que existem há milhares de anos, mas nos dias de hoje cada vez mais as pessoas sofrem com isso. Eu queria agradecer aqui a participação de todo mundo aqui, dos ouvintes, em especial aqui da Meire, que está mandando as suas perguntinhas aqui. Nós vamos convidar o Bruno para que volte aqui mais vezes em nosso programa. O Gomes também de Sorocaba, a Camila de Jundiaí, a todo mundo que está mandando perguntas
perguntas aqui para nós e participando, e convidar vocês aí a curtirem a nossa página no Facebook, Programa Lúcio Júnior Entrevista, tá? E aí nós vamos ficar conectados, você vai ficar conectado aqui comigo e com os meus convidados, tá, galera? Então, queria agradecer aqui a participação de vocês no nosso programa. Na terça-feira nós estamos de volta. Na terça-feira eu estou trazendo uma convidada muito especial. É uma convidada que vai... Na verdade, ela tem uma atividade muito diferente para as mulheres. Ela é uma jipeira. É isso mesmo, galera. Ela é uma pessoa que acelera nas trilhas do Brasil aí com o seu Jeep. Ela vai estar aqui contando essas aventuras que ela tem Brasil afora. Na terça-feira vai estar aqui comigo. Então, galera, o programa Lúcio Júnior é um programa feito para você e ficamos muito agradecidos de tê-lo como nossa audiência. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde e a gente se vê na terça-feira. Valeu, obrigado, Bruno. Obrigado. Antes de mais nada, antes que eu me esqueça, deixa o seu contato aí pra galera. Sim. Quem quiser me procurar, tenho minhas redes sociais, minha página no Facebook, Instagram, basta procurar Terapeuta Bruno César. Lá tem todos os meus contatos, tem o site, então, Terapeuta Bruno César. O César não é com Z, não, tá? É com S. Então, Facebook, Instagram, Terapeuta Bruno César, e eu tô aí disponível para o pessoal do Brasil inteiro. Eu também faço palestras em instituições religiosas, como igrejas evangélicas, onde eu vou para falar sobre saúde emocional. Então, tô aí disponível, foi um prazerzaço estar aqui. Então, basta lá curtir minhas redes sociais, Terapeuta Bruno César. Desejo uma ótima tarde, uma ótima semana a todos. É isso aí, galera. Valeu, uma boa tarde para vocês. Obrigado, cara.